Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Eu havia dito a todos que na segunda-feira, isso seria dia 1º de fevereiro, eu iria começar uma nova leitura do livro da Ivone do Amaral Pereira. Acontece que eu tive alguns contratempos, questões pessoais que me fizeram refletir acerca de muitas coisas. E como a doutrina dos espíritos, ela é uma filosofia espiritualista, é interessante a gente pensar nessa questão da reflexão a respeito da nossa própria vida. O que é uma filosofia? Então, a filosofia, filosofia, a divisão dessa palavra, se a gente for buscar o sentido dela, é o amor pela sabedoria. Mais do que isso, né? É o amor pelo conhecimento que nos leva à busca da verdade. Não é chegar à verdade em si. A gente sabe que o que é a verdade, ela está muito fora do nosso alcance. Nós temos possibilidade de ir descobrindo, desvelando pelas leis da natureza, né, as verdades que aqui estão. Só que a gente ainda não tem a capacidade intelectual e até moral para compreender todas essas leis divinas, leis naturais. Muitas vezes a gente diz que é um milagre, algo que a gente não consegue ainda explicar, mas que não tem nada de sobrenatural. Faz parte de uma lei natural, uma lei divina em que a gente ainda não teve conhecimento. É preciso lembrar que o conhecimento que a gente tem é como se fosse uma ilha. Marcelo Gleiser fala disso, a ilha do conhecimento. Nós temos um pedacinho, uma ilha, cercada pelo desconhecido. À medida que nós vamos conhecendo, vamos ampliando o tamanho dessa ilha, mas também amplia-se o entorno, ou seja, o que está em contato, essa margem, em contato com o que está desconhecido. Assim também Freud falou a respeito do inconsciente. Jung também veio falar nesse sentido, não com a comparação de Freud, que falava no iceberg, isso é muito comum, falar da ponta do iceberg, é o que a gente conhece, então, em torno de 5%, 95% está submerso. Nós somos esse ser que vive com 95% do inconsciente, em torno de 10% do funcionamento do cérebro, e Jung falava que, na verdade, a gente o que tinha de consciência era uma rolha boiando no meio de um vasto oceano, ou seja, numa perspectiva ainda muito menor. Isso tudo para dizer que o que nos cabe é realmente refletir, ter a liberdade de pensar. O que nos torna livres, na verdade, é essa capacidade que é do espírito, de pensar. E com o pensamento a gente cria. A gente pode criar coisas que são consideradas boas, gerar prosperidade, como a gente pode pensar coisas ruins. E aí considerar que nesse processo do pensamento que cria, a gente forma a nossa realidade e a nossa realidade, então, está de acordo com as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Então, tudo diz respeito à reflexão, ao pensamento. E nessa semana se transcorreu com uma série de acontecimentos, inclusive o meu vozinho tendo partido, né, desencarnado, me fez pensar a respeito da nossa vida, essa brevidade, porque estamos aqui de passagem. Hoje eu li várias mensagens, de manhã eu faço uma reflexão, faço leitura de algumas passagens, e as duas que eu li, todas o mesmo tema, falando sobre o aproveitamento do nosso tempo. Que a gente desperdiça muito o nosso tempo
fazendo coisas que não engrandecem o espírito. Então, ontem eu já tinha conversado isso com o meu filho, porque estamos numa sociedade que ela investe na tecnologia, na performance, no produto, no resultado final, e ela pouco investe no ser humano, na sua capacidade de meditar, de se interiorizar, da sua religiosidade. Esse ser humano, ele está muito voltado para fora. A sociedade quer um ser humano que produza, que gere dinheiro, né? Não é nem prosperidade. A abundância aí que a gente fala geralmente está se referindo a dinheiro, a abundância material, enquanto a gente esquece de que somos seres espirituais e estamos aqui para cultivar esses valores espirituais, esses que vão nos fazer engrandecer, enriquecer. Mas, como a sociedade investe muito, você tem que ser o melhor, gerando uma sociedade de competição. Você e nós, né? Eu falo você, nós, sociedade. Nós estamos mergulhados nessa consciência de viver uma vida voltada para a exterioridade. Então, se eu não tenho o que fazer, é o que meu pequeno fala para mim. Eu não tenho nada para fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu tenho que ocupar o meu tempo com alguma coisa, mas não necessariamente algo que seja útil, e tirando de mim aquele tempo que eu possa estar comigo mesmo fazendo uma reflexão. Então, nesses dias, eu tirei um tempo comigo mesma para fazer uma reflexão. Eu deixei algumas tarefas de lado e me dei conta de que o livro que eu propus para que nós pudéssemos ler, fazer a leitura comentada, talvez não fosse o melhor livro para esse momento. E pedi para a espiritualidade me ajudar na escolha de uma obra que tivesse relação com essas reflexões desse momento importante que a gente vive. Porque a gente precisa compreender que nós somos seres globais, como a Teresa de Calcutá falou, criarmos, nos educarmos para sermos seres planetários, para vivermos no nosso planeta Terra, que nós todos passamos por questões muito semelhantes, de pobreza, de miséria. Isso tem em todos os lugares, infelizmente. Nós temos corrupção, como nós temos também a prática da benevolência. Nós temos crises aos montes e nós temos desperdícios aos montes também. Nós temos pessoas sofrendo demais e eu vejo, assim, poucas pessoas, elas, apesar do seu sofrimento, buscam um caminho adequado para superá-los. Que caminho adequado é esse? A gente já falou, é o autoconhecimento, mas elas continuam buscando o que está fora delas. Elas continuam buscando na bebida, na droga, nas distrações, continuam buscando um caminho das ilusões, como se a gente, ao invés de conhecer, compreender o que a gente está passando, vivenciando, como se a gente tivesse que se afastar daquilo, fugir daquilo, não olhar para aquilo, ignorar a si mesmo. Quando Jesus foi muito claro que ele disse que era preciso nos amar. Amar a si mesmo. Para me amar, para a gente se amar, a gente precisa se conhecer. Então eu fiz algumas reflexões e, como a filosofia permite, né, fazer essas reflexões e
despertando a consciência para algumas coisas, ela abre as portas para que a gente veja diferente, mude a perspectiva, e quando a gente muda a perspectiva, a gente se transforma. Não seremos mais o mesmo, veremos a vida de outra forma. E eu comecei a sentir uma tranquilidade, uma certa paz interior, porque eu comecei a ver coisas que eu não estava vendo antes. E essas coisas que eu passei a ver começaram a fazer sentido. Então, quando eu gravo esses vídeos, é com essa energia que eu quero transmitir. Tá? Eu quero estar com ela e transmiti-la para que quem está acompanhando, e eu tive um retorno tão bom de algumas pessoas que eu encontrei essa semana, por ocasião até do falecimento do meu avô, essas pessoas dando retorno para mim de quanto tem sido importante esse trabalho. Foi um trabalho que eu elegi durante a pandemia para continuar fazendo, né? O trabalho que eu seguia fazendo na Casa Espírita, poder fazer e estender para todos que quisessem. Porque aqui, embora a gente fale de espiritismo, acima de tudo, a gente deve lembrar Jesus e falar dos ensinamentos dele. Então, eu peguei um livrinho pequenininho que eu ganhei quando eu me despedi da Mocidade Espírita, em 1988. Eu me mudei de cidade e tive que deixar o grupo de jovens, e eles me presentearam com essa obra, se chama Responsabilidade. Nós precisamos ter respeito e responsabilidade, assumindo o que nós fazemos. E é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Então seria muito legal trazer Joana, esse espírito que foi Joana de Cusa, esteve lá com Jesus, recebeu as orientações dele. Então ela começa essa jornada, não sabemos antes, mas a história que ela nos traz é desse início com o contato com Jesus, uma jornada de espiritualização. E ela nos chega hoje com tantas obras, nos auxiliando nesse mesmo caminho. O livro é Responsabilidade, e ela nos traz algumas palavras sobre esse tema. O conhecimento que liberta propõe ao homem uma consciência responsável. Veja que tudo que eu falei agora, falando da filosofia, falando da liberdade de pensar, ela começa com isso. Quando a gente tem conhecimento sobre as coisas, a gente tem capacidade de discernir, de fazer determinadas escolhas mais conscientes e responsáveis. Quando nós agimos com consciência, nós assumimos a responsabilidade. Mas como a maior parte do tempo agimos de forma inconsciente, deixando os conteúdos que estão dentro de nós aparecerem numa reação emocional muitas vezes, porque a raiva, ela é uma emoção. A gente acha que é uma emoção ruim, mas não é não. Se fosse ruim, Deus não dava pra gente. É uma emoção necessária para a sobrevivência. O que importa é entender o que me faz sentir a raiva. E depois, o que eu faço quando eu sinto a raiva. Mas a raiva em si é uma emoção. E ponto final. Se eu sentir raiva muitas e muitas vezes e não compreender esse mecanismo, o que me leva a sentir a raiva, ela vai provocar em mim alguns malefícios. Vai me prejudicar. Mas ela em si,
ela está comunicando algo para nos levar à reflexão, para tomarmos consciência. E com a consciência desperta poder ter atitudes responsáveis, atitudes conscientes. Eu sei o que eu estou fazendo, então a minha raiva não vai me levar a matar ninguém, porque eu tenho consciência daquela emoção e eu posso ali cultivá-la e dizer, essa raiva está me ensinando alguma coisa. Eu vou olhar para ela, tomar consciência e aprender. O que eu faço com ela vai ser não agredir as pessoas, porque a raiva, ela não tem que estar dirigida às pessoas. Ela está dirigida geralmente a situações em que o meu ego, não quer aceitar. Então, o problema não são das outras pessoas, porque ninguém faz a gente sentir raiva. Eu que fico com raiva por conta de determinadas situações em que eu vivo e que o meu ego, não gosta. Então, essas reflexões são mudanças de paradigma e que nos colocam como seres conscientes no mundo e responsáveis. A responsabilidade decorre da perfeita identificação entre o que o indivíduo conhece e a forma pelo qual se comporta. Ela resumiu a ideia que eu acabei de colocar no exemplo da raiva. A responsabilidade é conquista intelecto-moral, de relevância para a vigência da vida enobrecida na Terra. Então, para agir com responsabilidade significa o nosso desenvolvimento intelectual e moral, que serve, né, para que a gente haja na Terra de uma forma consciente, se é responsável, assumindo, né, as consequências do que a gente faz, de uma forma nobre. Sem ela, falecem todas as tentativas de elevação, porque se fazem torpedeadas pelas imperfeições morais dos que se comprazem na infância espiritual e na delinquência, que é grave enfermidade do espírito. Ela já destaca que quem está na infância espiritual, então a gente pode falar de uma imaturidade daquele ser, né, de nós seres humanos agindo de uma forma ainda muito infantil, muito imatura, muito egóica, egocêntrica. O ego fica no centro. E uma criança, quando nasce, ela acha que o mundo gira em torno dela. Ela é egocêntrica. Por quê? Porque ela é um ser altamente dependente. Ela precisa ser o centro do universo, naquela família em que ela nasceu, para poder sobreviver, para receber as atenções, os cuidados físicos e também emocionais. Preciso lembrar que não basta alimentar, proteger ali, dar segurança física e com roupas, uma casa e colocar a criança para dormir, trocar a sua fralda. Isso é cuidado físico necessário, mas também dar o colo, dar o olhar afetuoso, dar o calor do nosso corpo, a voz suave da nossa palavra. Ela precisa desses cuidados emocionais para se desenvolver. Então, quando isso não nos acontece, muitas vezes nós nos tornamos fisicamente adultos, mas espiritualmente muito imaturos, carentes de todos esses cuidados. O grave ainda é que ela fala, é a delinquência que gera ali a enfermidade. Então, uma grave enfermidade do espírito é a delinquência. Já é quando se compraz em fazer algo que prejudica. E não é prejudicar só o outro. O primeiro a ser prejudicado é aquele que faz o ato, né? Ele pode não querer se responsabilizar, mas pelas leis divinas todos nós seremos, porque responderemos
a elas. O engenheiro de cálculos é responsável pelo resultado da construção que realiza. O cirurgião é responsável pelo grave cometimento da terapêutica que lhe diz respeito. O operário, por mais modesto, é sempre responsável pela tarefa que desempenha. Todos nós. Então, o exemplo aqui do profissional, do cirurgião, do engenheiro. O engenheiro constrói a casa, se ele não construir com cuidado, ela desaba. E coloca em risco a vida de pessoas, assim como o cirurgião deve aprender a fazer bem o seu ofício e o mais simples operário também. Todos nós temos um dever a cumprir e devemos fazê-lo com maior zelo, maior cuidado, porque somos responsáveis pelos nossos atos. A responsabilidade varia de grau, não, porém, de intensidade. Pequena falha em qualquer edificação leva ao desmoronamento da construção, assim como qualquer descuido responde por desastres inimagináveis. Então, nós podemos fazer algo, cometer uma falha, ela pode gerar danos pequenos, prejuízos menores ou gravíssimos, né? Desastres inimagináveis. Quantas vezes nós vimos desastres, né, ocorrendo com a natureza, né, desmoronamentos, levando casas e matando um monte de pessoas. Então, as barragens, né, que a gente tem esse caso da barragem se romper e devastar com uma cidade. As pessoas precisam ser responsabilizadas, né, pelos seus atos, mas antes que ocorra o desastre, é preciso que elas tenham essa consciência, que é uma conquista intelecto-moral. Com isso, com essa bagagem, eu vou cuidar para fazer, por exemplo, a barragem o mais forte possível para que não aconteça o desastre. É assim. Eu vou fazer a minha tarefa melhor possível, com todo o conhecimento que eu disponho. Ainda que eu não disponha de todo o conhecimento necessário, mas eu vou usar de todos os recursos que eu tenho para fazer o melhor possível. Na área do comportamento social, iluminado pela fé religiosa, a responsabilidade desempenha papel de alta relevância. O cristão responsável, por isso mesmo, é convocado a assumir os deveres que lhe dizem respeito, bem como cumprir-lhe aplicá-la a benefício da própria iluminação. Veja bem que o cristão, o seguidor dos ensinamentos de Jesus, conhecendo o que Jesus então trouxe, o seu evangelho, ele deve cumprir, assumir os seus deveres de ordem moral e intelectual também, sendo que ele vai beneficiar as pessoas, mas sem descuidar de si. Porque, como eu falei, é amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso me amar. E me amando, eu sei amar o outro. Eu estou repleto de amor em mim e eu distribuo esse amor. As fantasias e ilusões, como anestésico da alma, responde pela farta messe de irresponsabilidades que domina nos vários arraiais da terra. Então, falei isso na introdução das minhas reflexões a respeito da nossa perda de tempo com as ilusões da vida. Nós criarmos fantasias e queremos viver essas ilusões, esquecendo que nós vamos ter que responder. Nas nossas ilusões, muitas vezes, nós somos arrastados por atos impensados. Então, agimos sem responsabilidade. E isso tem dominado todos os cantos do nosso planeta.
pessoas agindo sem pensar, com o intelecto moral, sem pensar, com sabedoria, usando dos seus conhecimentos com moral. O que quero dizer com moral? É pensar numa vida que vale a pena para todos. É pensar no fazer o bem para todos, uma vida em sociedade em que todos são cuidados, todos são beneficiados. Não existe ética sem pensar no outro. Nossas ações interferem, e não é só na vida de algumas poucas pessoas que estão à nossa volta. Nossas ações interferem e energeticamente a gente vai vibrar, ela interfere no mundo todo. Por isso que eu gosto muito do Edgar Morin. Ele é um filósofo, ele é um educador e ele já esse ano vai completar 100 anos de vida. Tomara que ele chegue lá, complete 100 anos de vida e ainda continue contribuindo com seus conhecimentos para a humanidade. Ele fala de nós, cidadãos globais, cidadãos que precisam viver uma vida considerando que tudo está interligado, tudo está conectado, nós estamos conectados uns aos outros. Veja que a pandemia veio trazer essa lição. A pandemia ela é global. Agora, por que as pessoas não se reuniram? Eu fiquei pensando nisso hoje. Por que as pessoas, os cientistas, não se reuniram para fazer uma vacina? Mas os laboratórios, cada um, separadamente, criando as suas vacinas. Porque virou uma competição de mercado para ganhar dinheiro com a produção de vacinas. Por que eles não juntaram os seus conhecimentos e fizeram algo, com todo o conhecimento adquirido, um produto que pudesse ser disseminado para todos os lugares? Agora nós temos vacina disso, aqui. Eu fiquei pensando, é uma reflexão. Não estou dizendo que está certo ou está errado. Não é uma crítica, é uma reflexão. Por que as pessoas fazem seus estudos, suas pesquisas separadamente, se vivemos num mundo em que todos somos afetados, estamos todos conectados? O desrespeito e o cinismo, revolta e ganância desmedida, violência e permissividade são alguns dos enigmas que a leviandade favorece como mecanismos de evasão à responsabilidade humana. Então, ela já diz que as pessoas que buscam fugir da própria responsabilidade são pessoas que desrespeitam a vida, inclusive. São pessoas cínicas, hipócritas, como Jesus falava. Os hipócritas, eles têm consciência do que eles estão fazendo. Eles sentem, por exemplo, raiva de alguém, mas sorri e finge ser o melhor amigo. Eles são fingidores. E a ganância. Talvez a resposta das minhas reflexões seja uma ganância desmedida. Faz com que todo mundo queira cuidar do seu, visando os seus próprios interesses. E com isso, a gente vai se arrastando em situações, em sofrimentos, em mortes, que poderiam ter sido evitadas há mais tempo se juntássemos forças, colaborássemos uns com os outros e não competíssemos. Reunimos nesse pequeno livro, então ela está apresentando o livro, alguns assuntos da atualidade. E veja bem que 1988, quando eu ganhei, não está tão distante assim. Inspirados nas lições de Jesus Cristo. Por isso que eu peguei esse livro. Todo capítulo desse livro começa com um capítulo e versículo do Evangelho. Faz referência à passagem, os ensinamentos de Jesus.
Então, a gente pode fazer uma leitura com um olhar espírita, mas ele serve para refletirmos à luz do Evangelho do Cristo. Então, inspirados nas lições de Jesus Cristo, especialmente nos desafios que ele propõe aos seus seguidores que queremos nós sermos, ao afirmar, eu sou, e posteriormente quando em forma categórica, vós sois. Apoiamo-nos também em outros textos de sua excelente mensagem de amor e de responsabilidade, a fim de despertarmos quem adormeceu. Desperta tu que dorme, desperta tua consciência, levanta e caminha. Né? Então, desperta quem adormeceu, confortarmos aqueles que sofrem e encorajarmos os companheiros desfalecidos na luta para que recuperem o tempo perdido e avancem conscientes no rumo da elevada empresa iluminativa que a reencarnação a todos proporciona. Então é isso, por isso que eu senti que esse livro vai nos ajudar muito nesse momento que estamos vivendo, principalmente porque eu vejo muitas pessoas desorientadas, sofrendo, colocando mensagens nos grupos de Facebook falando em desistir da vida, que estão pensando bobagem. Então, existe muito sofrimento e a gente precisa trazer a mensagem do Cristo, que é uma mensagem de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, senão fazendo o que Ele nos ensinou. Nós precisamos aprender as lições do Cristo para chegar a Deus. Então, esse livro traz reflexões para nós que podem nos confortar, nos encorajar e nos ajudar a também recuperar o tempo que foi perdido, porque estamos aqui, estamos nesta vida. Não me importa se tivemos outras ou se virão outras. É o aqui e agora que nós temos, é o aqui e agora que importa. Então vamos começar agora, conscientes, despertando para a vida e assumindo as responsabilidades dos nossos atos, porque passamos a ser conscientes desses atos. Nenhuma prosápia ou ambição de nossa parte, senão desejo de agir com responsabilidade, participando ao lado dos amigos encarnados da inevitável luta que todos travamos pela conquista da plenitude espiritual. Joana de Ângeles, Salvador, 14 de janeiro de 1987. Eu ganhei esse livro logo no ano seguinte à sua publicação. Então é um convite. Vamos falar das nossas responsabilidades, dos nossos deveres, despertando nossa consciência para a vida que nós temos aqui e agora, para que a gente colha bons frutos quando chegar ao término dela. Tenham todos um dia excelente, de muita paz, e a gente se vê no próximo encontro.